Atos, a igreja do Pentecoste, a história do Pentecoste na igreja primitiva. Eu vou tentar entrar aqui, irmãos. Eu até fiz aqui um pequeno rascunho aqui, que na hora que eu vi que não ia caber na lousa, eu acabei fazendo um rascunho aqui no papel. Eu vou tentar entrar com vocês. Eu quero crer que as horas vai nos permitir a gente fazer um panorama geral em Atos, a gente fazer um apanhado capítulo por capítulo, entendeu? Pegar o que dá mais ênfase nos capítulos e dar uma entrada, que nem a gente pega aqui. Nós já falamos sobre isso em Introdução ao Novo Testamento, aquele livrinho verde que nós fizemos no mês passado, então eu nem vou citar muito hoje sobre datas de Atos, quem escreveu, porque nós estudamos isso na matéria passada, né? Vocês sabem que foi Lucas. Na realidade, Atos é uma continuidade de Lucas. Muitos chamam Atos dos Apóstolos como Lucas II, né? Como se fosse 1 Coríntios, 2 Coríntios, né? Lucas 1, Lucas 2, que na realidade foi o mesmo autor, e há uma continuidade do livro de Lucas. Você vê que em Atos, Lucas dá continuidade naquilo que ele termina o Evangelho. Ele dá uma continuidade, né? E o que acontece? Na realidade, os Evangelhos, Lucas, ele trata muito sobre o ministério de Cristo, a obra do Calvário, a obra da redenção, a síntese principal, Cristo. Haja visto que toda a Bíblia é cristocêntrica, mas nós vemos que em Atos dos Apóstolos, Lucas, ele fala mais sobre o Espírito Santo. Ele dá ênfase na continuidade do ministério de Cristo através do Espírito Santo. Se lembra que ele promete o Espírito Consolador, o Allos Paracletos, João 14,6, no grego é Allos Paracletos, um semelhante, idêntico, do mesmo tipo. Então Jesus estava dizendo aos discípulos que quem iria o substituir, iria estar com os discípulos, é alguém semelhante a ele, que é o Espírito Santo. Então, em Atos, há uma continuidade da obra de Cristo, agora não no ministério terreno, como Cristo encarnado, mas no Espírito de Cristo, na vida da igreja, com os discípulos, né? Aí em Atos capítulo 1, que é a introdução de Atos, né, que é o prelúdio, podemos assim dizer, nós vemos que fala sobre a ressurreição de Cristo, que ele permaneceu 40 dias com os seus discípulos. Jesus, no versículo 5, promete o batismo com o Espírito Santo, não muito depois desses dias, né? Atos 1 e 5. Atos 1 e 8, Jesus promete o revestimento de poder, né? Vocês vão receber um revestimento, uma virtude do poder que há de vir sobre vocês. Então Jesus, em Atos 1, ele faz essa promessa antes de ir assunto aos céus, até que tem a ascensão de Cristo, né? Em Atos 1, 10 e o 11, o verso 11 especificamente, Jesus está subindo, né? No Monte das Oliveiras, ele está subindo, aí de repente a nuvem oculta Jesus dos discípulos. Aí vem 2 anjos e dizem, né? Por que vocês estão olhando para cima? Esse mesmo Jesus que dentre vós foste tirado, da mesma maneira que ele foi, um dia ele vai voltar. Aí a Bíblia diz que eles foram para o cenáculo, onde Jesus mandou eles esperar, Jerusalém. Se lembra? Permaneçam na cidade, Atos 1, né? Mas Lucas 24:49, ele também fala isso. Permaneçam na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Aí eles foram para Jerusalém. Aí a Bíblia diz em Atos 1,14 que eles permaneceram em oração, né? Aí aqui na página 166, 1.2 diz assim, ó: a escolha de Matias. Vocês sabem que Judas, ele fez o que era incorreto, não vigiou, traiu Cristo, né? Aí tinha que escolher um discípulo para colocar no lugar de Judas, para que o apostolado fosse completo. Aí a Bíblia diz que eles orando e tirando sorte, irmão,
Então dá vontade aqui de, né, pastor? De ir versículo por versículo aqui, mas não, as horas, né? Existia, irmãos, na época primitiva, esse negócio deles orar e tirar sorte, entendeu? Eles acreditavam que por eles orar, o próprio Deus iria os guiar, e a sorte que fosse tirada, foi Deus que estava escolhendo. Então, como Judas foi atrás do seu próprio caminho, né? A vaga ficou, e o que eles fizeram? Oraram e tiraram sorte, e a sorte caiu em quem? Em Matias. Mas todos esses comentaristas aqui, ó, um deles dizem assim, ó: será que foi uma escolha certa? Você vê algum comentário de Matias em Atos? Você vê Matias viajando, pregando? Você vê Matias anunciando? Não. Na realidade, irmãos, a maioria dos comentaristas, eles dizem assim, ó: essa vaga de Matias foi preenchida precocemente, porque essa vaga era de Paulo. Essa vaga era de Paulo, entendeu? Paulo que encaixaria nessa vaga do apostolado, mas a igreja quis, né, já tampar a situação que estava em aberta. Eles escolheram Matias, mas quando no desenrolar da igreja nós vemos que Deus escolhe Paulo, aí nós vemos que Paulo se encaixaria no apostolado, né? Aí na página 167 tem um dia excepcional. Que dia que é este? O dia do cumprimento da promessa do Senhor Jesus, que Ele prometeu em Atos 1, que Ele prometeu em João 14, que Ele prometeu em Lucas 24, no dia de Pentecostes. A Bíblia diz em Atos 2, do 1 ao 4, e cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente ouviu um som de um vento impetuoso, encheu toda a casa onde estavam assentados. Foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, a qual pousaram sobre cada um deles. Verso 4: todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedesse que falasse. Sabe o que eu acho interessante? Por que é que Deus escolheu o dia de Pentecostes? Pentecostes, irmãos, era uma festa judaica, a segunda maior festa judaica. Na realidade, Pentecostes não tem nada a ver com a infusão do Espírito. Pentecoste era uma das festas que eles celebravam as colheitas. No entanto, era também chamada de quinquagésima, né? Por causa que é 50 dias depois da Páscoa. Mas a Bíblia diz que Deus esperou o dia de Pentecoste. Aí o Dr. Champlin, ele diz o seguinte, que um dos motivos principais que Deus escolheu a festa de Pentecostes foi porque quando havia essa prática da festa de Pentecoste em Jerusalém, o tempo era estável, não havia chuvas, não havia problema climático, e havia uma liberdade para todos os judeus de todos os cantos virem em Jerusalém adorar o Senhor. Então, ou seja, Deus, na sua presciência, Deus já sabia que na festa de Pentecostes todos os judeus saíam dos seus lugares para vir em Jerusalém. Então você vê, Jesus ficou 40 dias depois de ressurreto, permaneceu 40 dias. A Bíblia diz que levou 10 dias da sua ascensão até o derramar do Espírito. Por que você acha que Deus esperou 10 dias? Cristo não poderia subir e o Espírito descer? Por que Ele esperou 10 dias? Há um propósito, irmão. Tudo que Deus faz tem propósito. Você está entendendo? O propósito de Deus era que a mensagem fosse espalhada de antemão para todos. No entanto, Lucas, ele diz ali em Atos que tinha 17 delegações de nações.
Tinha pessoa de toda parte do mundo ali em Jerusalém. No entanto, quando eles recebem o batismo com o Espírito Santo e a variedade de línguas, eles começam a falar em línguas dos idiomas de cada um deles, eles não ficam espantados? E eles dizem: olha, escutamos nós eles falando das grandezas de Deus em nosso próprio idioma. Ou seja, Deus esperou aquela data específica para derramar do seu Espírito. E outro sim, quando Jesus subiu ao assunto aos céus, Paulo diz em 1 Coríntios 15, verso 6, que tinha 500 irmãos que teve com Cristo depois da sua ressurreição. A Bíblia diz que tinha quase 120 no dia de Pentecostes. Aí eu pergunto para você: cadê os 380? 1,14 diz que eles perseveravam na oração. Então, se faltou 380, eles não perseveraram. Está entendendo? Então, existe dois fatores aí. Primeiro, tem que perseverar. Segundo, esperar o tempo. Entendeu? Esperar o tempo. E nesse dia foi um dia que a igreja foi inaugurada. Há um paralelismo, irmãos. Eu vou falar rapidinho aqui por causa do tempo. Há um paralelismo muito grande da inauguração da igreja com a inauguração do templo no Antigo Testamento. Você se lembra que Davi não pôde construir o templo? Davi queria construir o templo, e Deus disse: você não pode, você é um homem de sangue, você não pode, mas o seu filho Salomão vai construir. Davi não construiu, mas o que Davi fez? Ele ajuntou todos os materiais, né, pastor? Ele ajuntou, ele pediu oferta, mobilizou, e todo mundo, do próprio tesouro dele, né, a Bíblia diz que do próprio tesouro dele ele tirou para construir o templo. Ele não pôde construir, mas o que ele fez? Ele ajuntou, ele fez tudo o que podia para que Salomão construísse. E quem inaugurou o templo e fez o templo? Salomão. Agora nós vemos Cristo. Cristo, irmãos, ele fez toda a obra da redenção, da construção da igreja. Ele fez toda a obra, ele conquistou no Calvário, ele pagou o preço. Mas Cristo não fundou a igreja assim, falando, inaugurou a igreja. Quem que inaugurou a igreja? O Espírito Santo. O Espírito Santo veio e inaugurou a igreja neotestamentária. Para você ver, o nome Salomão significa pacífico. O nome Salomão significa pacífico. E um dos símbolos do Espírito Santo é a pomba. A pomba é o símbolo da paz. É claro que eu estou falando, irmãos, dentro de um paralelismo e dentro de uma língua de figuras. Não é doutrina, entendeu? Você pode usar como, quando nós estudar hermenêutica, vocês vão entender um pouco isso aí. Entendeu? Você pode usar como tipo, não como antitipo. O tipo, ele tem que ser menor que o antitipo. Ou seja, a sombra tem que ser menor do que o autor da sombra. Você está entendendo? Quando nós falamos de cordeiro no Antigo Testamento, é um tipo de Cristo. O cordeiro não é maior que Cristo. Cristo é maior que o cordeiro. Então o cordeiro é um tipo de Cristo. Você está entendendo? Sempre o tipo é menor, tem que ser menor. É porque eu vejo pessoas, pastor, colocando o símbolo maior, não pode. Você está entendendo? Tudo no Antigo Testamento, irmãos, é sombra. Antigo Testamento, sombra. Novo Testamento, realidade. Entendeu? Tudo que você for anunciar, fazer doutrina, você tem que analisar. Você coloca o óculos, eu tenho que sempre falar assim, pastor. Você coloca o óculos do Novo Testamento para ler o Antigo. Você põe um óculos do Novo Testamento, aí você lê o Antigo, aí você entende o Antigo. Amém? Aí a Bíblia diz que tem, depois dessa efusão do Espírito, eles começam a acusar a igreja de estar bêbada, embriagada. Aí aquele homem que negou Jesus, lembra que nós falamos que Pedro negou Jesus? O que ele faz agora?
se põe em pé e prega a primeira mensagem pentecostal. Aquele homem que negou Jesus perante uma mulher, ele se levanta diante de uma multidão e diz: ó, esses irmãos aqui não estão embriagados, eles estão em cumprimento da promessa de Joel 2,28. Isso aqui é cumprimento de profecia. Aí eles ficaram, e Pedro continuou a pregar, né? Daí ele diz assim: o que faremos, pois, irmãos? Aí Pedro diz: o que vocês vão fazer? Arrependei-vos, diz aqui 2:38 a 40, né? Arrependei-vos cada um de vós e seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, porque a promessa vos diz a respeito a vós, aos vossos filhos, e todos quantos estão de longe, tantos quanto Deus nosso Senhor chamar. E com muitas outras palavras isso testificava e os exortava, dizendo: salvai-vos dessa geração perversa. Olha a mensagem de Pedro, irmão, a primeira mensagem dele: arrependei-vos. Essa palavra arrependei-vos no grego é metanoia. Metanoia significa mudança de mente, mudança de atitude, mudança de pensamento. Pedro lhe diz assim: para vocês receberem isso que a igreja recebeu, vocês vão ter que ter uma mudança de atitude, uma mudança de pensamento, uma mudança em tudo. Aí aqueles homens ficaram, né, porque eles estavam debaixo de uma fusão do Espírito, e a Bíblia diz que naquele dia quase 3.000 almas se converteram a Jesus. Ou seja, a festa do Pentecostes é uma festa que eles celebravam as grandes colheitas que eles faziam na seara. Agora eles estão celebrando a primeira grande colheita de alma, quase 3.000 almas para o reino dos céus. Amém? Aí o capítulo de número 2 diz: a igreja primitiva em Jerusalém, fiéis, unidos e unânimes. Fiéis, unidos e unânimes. Aí tem aqui Atos 2,42. Perseveravam no que, irmãos? Na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Por que a igreja, isso aqui é uma das chaves da igreja primitiva crescer. Doutrina dos apóstolos. Qual era a doutrina dos apóstolos? Falando de doutrina, irmão, estou falando dos costumes. Doutrina. Eles perseveravam. O que é a doutrina dos apóstolos? Eles permaneciam fiel na cristologia, na pneumatologia, na bibliologia. Você está entendendo? Nas doutrinas centrais da Bíblia. Eles perseveravam, eles não abriam mão. Porque hoje às vezes nós até, né, abrimos um pouquinho de mão. De repente tem irmão que ele é pentecostal, mas é unicista, não crê na Trindade, mas ele quer às vezes se aproximar da gente e congregar com a gente, né? Ele crê nos dons, ele crê tudo, mas ele não crê na Trindade, né? E aí, né? Irmãos, dos pilares da teologia do cristianismo é a Trindade. Você sabia? O tripé, Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. No primeiro século, Tertuliano, que foi o primeiro teólogo a se discutir acerca da Trindade, ele foi o primeiro, e foi aí que começou a desenrolar a verdadeira teologia, porque até então não havia uma preocupação de estudar teologia, porque fazia poucos dias que os apóstolos tinham morrido, eles estavam vivendo ainda, né, naquela dimensão do Espírito. Então não havia uma necessidade muito grande de se estudar, porque os patriarcas estavam com eles fazia poucos dias. Mas depois que um dos últimos morreu, que foi João, e Policarpo, o bispo de Esmirna, que aprendeu aos pés de João, morreu, aí eles começaram a ter que estudar teologia e ensinar.
E uma das primeiras doutrinas que a igreja fundamentou foi a doutrina da Trindade. Aí diz aqui que eles perseveravam na doutrina, ou seja, constantemente davam atenção ao ensino dos apóstolos. Os apóstolos, devido à convivência e à proximidade com Jesus, seriam os responsáveis pela administração da igreja, incluindo a sua doutrina, pois haviam sido treinados de maneira intensiva e haviam recebido os ensinamentos vindo diretamente do Mestre Divino. Aprender com os discípulos, os apóstolos, entendeu? Segundo, comunhão. Essa comunhão, irmãos, tem a ver de koinonia. Comunhão, koinonia, esse amor fraternal entre os irmãos, essa aproximação, entendeu? Essa junção da igreja, porque a igreja é um corpo. E minha mão nunca brigou com o braço, irmão. Eu nunca vi minha mão assim no braço, assim, ó. Não gosto de ser eu. Né? Eu nunca vi minha mão enfiando o dedo no olho, assim, ó. Olho, se enxerga demais, né? Eu não tenho, né? Por quê? Por corpo andar equilibrado, se eu machucar a pontinha desse dedo aqui, ó, automaticamente, quando você machuca o dedo, as irmãs aqui que mexem com agulha, você está para colocar ali né, a linha no coisa assim, de repente você fura o dedo. Quando você fura o dedo, o que você faz? Automaticamente, sem pensar. Não é assim? Quem vê pensa que vai passar dor, né, irmão? Mas para você ver, o dedo furou, mas o cérebro automaticamente já manda o comando, e o restante do corpo, o braço, o antebraço e a mão já trabalha, porque sentiu alguma coisa errada no corpo, entendeu? Você trupica. O que você faz quando você trupica? Não pula de um pé só, porque trupicou, né? Ué, mas vai parar de doer quando você... Eu já perdi uma unha, irmão, trupicar numa pedrona. Eu sei que é isso. Então a igreja é um corpo, uma koinonia. Eles têm que viver no amor fraternal. No partir do pão, esse partir do pão, irmãos, que nem diz aqui o nosso pastor Richard Hoover, existe algumas interpretações sobre esse partir do pão. A maioria acredita que esse partir do pão aqui era a Santa Ceia verdadeiramente. Esse partir do pão, a igreja primitiva, eles faziam igual Jesus. Eles não pegavam a faca que nem nós fazemos, eles pegavam pão e eles, né? Então, a maioria dos comentaristas acredita que esse partir do pão aqui era a ceia que eles celebravam todos os domingos. Partir do pão nas orações. A igreja primitiva, será que orava? Orava, irmãos? Aprendeu com quem a igreja? A igreja aprendeu com quem, irmãos? Orar. Jesus, né? Nas orações. A igreja primitiva orava. Por que paralítico andava? Por que anjos eram enviados para resgatar? Por que livramentos acontecia? A igreja orava. Quando se ora, a mão de Deus se manifesta no meio da igreja e ao nosso favor, né? Aí na página 175 tem o ministério de Pedro e João, é o que vale o capítulo 3 e 4 de Atos dos Apóstolos. O que acontece no capítulo 3, todos nós sabemos. Pedro e João subiram ao templo a hora. Aí o que tinha na porta? Paralítico. E o que o paralítico fez para Pedro? Para João? E o que Pedro e João disse? Não tenho prata, mas o que eu... O que Pedro tinha, irmão?
Levanta e anda. Há quem diga assim, ó, que a igreja primitiva não tinha prata e não tinha ouro, mas tinha levanta e anda. Hoje nós temos prata e nós temos ouro, mas cadê o levanta e anda? Vamos para frente. Por causa desse milagre, irmãos, houve um reboliço. Houve um reboliço. As pessoas atônitas viram aquele mendigo que era de nascença andar. Os homens ficaram perplexos. Aí o que Pedro fez? Aproveitou. De novo, ó. Deu uma cartuchada lá. Nessa cartuchada, ó, quando você ora, o que acontece quando você ora? Milagres. E quando milagres acontecem, o coração da pessoa fica sensível, porque ela está vendo que você tem alguma coisa diferente. Então, quando você conquista a terra fica fértil. Você lança semente e as coisas acontecem. Eles não estavam revestidos. Ali naquela parte 70, né? Eis que vos dou poder e tal. Eles estavam sob uma palavra de autoridade. Entendeu? Eles estavam sobre uma palavra de autoridade. Se lembra do centurião? Senhor, manda tão somente uma palavra. Eu também sou autoridade, eu também falo isso. Então manda só uma. Então Jesus ali, ele delegou uma autoridade. Então eles estavam sobre uma palavra de Cristo. Você está entendendo? Embora ainda eles não tinham recebido o revestimento, mas eles estavam sobre uma palavra. Entendeu? Eu falei para vocês aqui de Pedro andar acima das águas, né? Por que ele andou sobre as águas? Porque ele tinha uma palavra de Cristo. Jesus disse, vem. Aí Pedro foi. Aí você lembra que eu falei das duas meninas na Coreia que tentou fazer igual e morreu? Elas não tinham uma palavra de Cristo. Você está entendendo? Então uma coisa é quando você tem uma palavra específica. Vai. Irmão, rapaz, o mundo cai e você fica de pé. Você está entendendo? O poder da palavra eles conseguiam curar. Isso, porque eles estavam debaixo daquela autoridade. Um exemplo, a gente está andando de carro aqui na Via Dutra. De repente, lá longe tem um guardinha. Começou a trabalhar tem 15 dias na rodovia, na polícia rodoviária. Ele para uma carreta de 30 mil toneladas. 15 dias trabalhando. Mas como que um homem daquele, pequeno, tem uma autoridade sobre uma carreta daquele tamanho? Na realidade, ele não tem autoridade, mas quando você olha de longe um policial daquele, por que você respeita ele? Porque a autoridade que ele está sendo. Por isso que Jesus disse, ó, aquele que recebe aquele que eu envio, recebe. Você está entendendo? Então aquele que recebe aquele que em Cristo envia, está recebendo ele próprio, o próprio Cristo. Então nessa parte aí, eles estavam sobre uma palavra de Cristo. Então eles iam e as coisas aconteciam. Isso, João 20, 22. Mas ali, aquele receber o Espírito Santo que ele assoprou, não é assim? Ele assoprou, né? Aquele receber o Espírito Santo é para regeneração, não é revestimento. Quando Jesus fala do descer do Espírito Santo em Atos 2, o revestimento não é a vestimenta. Porque uma pessoa, é o seguinte, que nem nós aqui estamos vestidos. Tem alguém de blusa aí? Não tem ninguém de blusa, né? Está calor, né, irmão? Está de blusa? É um exemplo, nós estamos de camisa aqui, né? Se eu colocar uma jaqueta, o que eu vou estar?
Vou estar revestido. Mas se eu tirar a jaqueta, eu estou vestido, não estou? Se eu colocar a jaqueta, eu estou revestido. Então, quando Jesus assoprou aqui o Espírito Santo sobre eles, ali Jesus estava fazendo uma equiparação ao que aconteceu no Éden, quando a Trindade fez o homem e assoprou sobre o homem, nas narinas do homem. Você está entendendo? Jesus estava dando o espírito de regeneração para eles, para regenerar, mas o revestimento só veio em Atos 2. Você está entendendo? Só veio em Atos 2. Aí, aquilo que eu estava falando para vocês, existe dentro dessa linha de pensamento aqui, dentro dessa linha de pensamento reformada, eles acreditam que o Espírito Santo já habitava nas pessoas, já estava com as pessoas. Então o Pentecoste nada mais foi do que uma evidência de um derramamento maior para dar continuidade na obra de Cristo. Oi? Esse é o pensamento calvinista reformado. Entendeu? Então, mas é isso mesmo, você recebe o Espírito Santo quando você aceita Jesus. Mas isso, para regeneração. Isso. Na realidade, você é vestido com o Espírito Santo. Quando você recebe o batismo, você é revestido. Entendeu? Então deu para responder, deu para entender? Né? Então aqui em Atos 3, devido ao milagre, houve uma grande conversão de almas para o reino dos céus. Aí, como a igreja estava crescendo de uma forma tão grande, páginas 176 e 177, o que o diabo faz quando a igreja começa a crescer demais? Ou quando Deus está operando muito? Irmãos, pode se preparar, que a serpente vai armar arapuca. Quando você está num culto, que o mover de Deus, irmão, não é essas papagaiadas que tem, não. Porque hoje tem uns negócios aí, né, pastor? Você viu Deus e Deus. Engraçado, né, irmão? Irmão, eu sou pentecostal de graça, mas não é qualquer faísca que eu chamo de fogo, não. Você está entendendo? Mas quando o pastor tem mais experiência que nós, que viveu na Boa Guarda, né, na época genuína pentecostal no Brasil, mas eu creio que o pastor viu muito disso. Quando há um derramamento genuíno do Espírito Santo, se alguém tem algum lado ao diabo, se manifesta, né? Se manifesta, entendeu? Ontem eu estava pregando em Caçapava e eu senti a presença de Deus muito forte, irmão, mas forte mesmo, no meio da mensagem. Na hora que eu falei para os irmãos ficar de pé, 2 pessoas, endemoniado no meio da igreja. Eu sabia que tinha algo que iria acontecer ali. Então, vamos ficar de pé. Daqui a pouco, um garotinho, uns 7, 8 anos, caiu endemoniado, arrebentando tudo lá atrás, e uma irmã, com uma criança no colo, pastor. As irmãs correu lá, porque ela já. E eu falei, eu sabia, porque a glória de Deus desceu assim, ó. Então, irmãos, os bichos peçonhentos, quer ver os bichos peçonhentos correr na floresta? Taca fogo. Você está entendendo? Então, a antiga serpente, irmãos, ela se manifesta. A igreja estava de vento e polpa. O que ela fez? Entrou na vida de um casal, Ananias e Safira. E o próprio Pedro disse: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisse ao Espírito Santo e retivestes parte da herdade? Guardados não ficará para ti? Vendido não estava em teu poder? Por que formastes esse desígnio em teu coração? Não mentistes a homem, mas mentiste a Deus. Entendeu? Ou seja, o próprio Satanás
entrou na vida desse casal. Mas só que a presença de Deus, irmãos, era tão patente na igreja primitiva, que o discernimento de espírito era evidente na hora, era evidente, o discernir do espírito, entendeu? Falando em discernimento de espírito, irmãos, o grande problema de você ter esse dom é que a pessoa está mentindo para você, e Deus está dizendo assim para você, ó, ele está mentindo para você, e você não pode falar nada, porque você sabe que é Deus que está falando, que a pessoa está mentindo para você. Deus te dá o discernimento de que a pessoa está mentindo para você, ela está tentando te enganar, o espírito do engano está nela, mas como você está com o Espírito Santo e você tem o dom de discernir, na mesma hora o Espírito Santo te dá o discernimento. Eu me lembro que eu trabalhava com filmagem e estava num grande evento em Taubaté. Eu estava na câmera 1, né, que fica de frente com o púlpito. Aí de repente chegou um cantor lá, um cantor aí de nome até aí, né? Aí na mesma hora o Espírito Santo falou assim para mim, ó, o espírito de homossexualismo está nele. Eu falei, ah, Jesus, que negócio é esse, rapaz? O homem é grande. O Espírito Santo disse para mim, você vai ver até o final desse culto. Eu falei assim, então eu faço uma prova com o Senhor, se acontecer isso, irmão, dito e feito, pastor, do jeitinho, eu filmando e pensando com Deus aqui, ó, eu filmando e eu com Deus aqui, ó, do jeitinho que eu fiz a prova com Deus, aconteceu. Eu falei, rapaz, um congresso daquele tamanho, deram para um homossexual cantar. Aí eu fiquei pensando, aonde está o discernimento de espírito na igreja? Não sei se algum dos irmãos aqui também tem o dom de discernir, mas às vezes é complicado, irmão. Você está assim, você vê, não é que você vê sombra, né? Mas você vê o inimigo por detrás da pessoa. Não que o inimigo esteja dentro dela, mas o inimigo está por detrás dela, só jogando o dardo para te atingir. Mas vamos lá. Então aqui, irmãos, ficou evidente, e a Bíblia diz que caiu um grande temor na igreja. Por que caiu o temor? Porque eles viram que não tem como mentir para o pastor da igreja, irmão. Não tem como mentir para a direção, não tem como mentir para quem está na frente, porque quem está na frente é guiado pelo Espírito Santo. Não tem como mentir. Aí a Bíblia diz que caiu um temor na igreja. Por quê? Opa, se a gente mentir para o pastor, né, ele tem um contato direto aí, vai, né? Então, irmãos, isso aqui é tremendo, hein? Isso aqui é tremendo o que aconteceu em Atos dos Apóstolos. Aí a Bíblia diz aqui que a prisão dos apóstolos, o novo movimento pentecostal aplicou-se e gerou tantas notícias de curas, milagres e transformações de comportamentos entre a população de Jerusalém e aldeias circunvizinhas, que os líderes do Sinédrio ficaram ainda mais agitados e prenderam os apóstolos numa prisão pública. Mas à noite um anjo do Senhor abriu as portas dessa prisão e disse àquele servo de Deus que fosse ao templo, onde deveria continuar a pregar a mensagem de Cristo. Prenderam, mas tem propósito de Deus? Tem. Deus envia o anjo e tira ele de lá. O interessante aqui, se você dá uma continuidade na leitura, você vai ver que quando eles foram lá na prisão, a porta estava fechada, as cadeias estavam tudo do mesmo jeitinho. Aí diz, mas como que pode um negócio desse? Quem que abriu a porta? Quem que abriu? Está tudo do mesmo jeito. Né? Eles ficaram abismados. Aí nós entramos no capítulo de número 6. Capítulo de número 6 fala sobre o quê? A ordenação. O que estava acontecendo com a igreja ainda? A igreja estava crescendo, certo? Na primeira colheita, 3.000. Na segunda colheita, 5.000. Então, em frações de pouco tempo,
A igreja cresceu de uma forma tão grande. Aí a Bíblia diz o quê? Que por crescer de uma forma demasiadamente grande a igreja, houve murmuração entre os gregos para com os judeus, porque as suas viúvas e órfãos eram desprezados. Opa, tem 12 apóstolos? Tem 12, mas tem quase 10 mil pessoas para cuidar, 12, para cuidar de quase 10 mil, será que dá? Não dá. Mas qual era a outra investida do inimigo? Colocar o quê? Murmuração no meio do povo. Por que colocar murmuração? Porque a Bíblia diz que na mesma hora Pedro de novo diz assim, nós não deixaremos o ministério da oração e da palavra. O que o diabo queria com essa murmuração da igreja? Que eles parassem de orar e de se dedicar à palavra, porque só existe duas coisas que faz uma igreja ser alavancada, irmãos: oração e palavra. Oração e palavra. Oração e palavra. A oração e a palavra como dois remos num bote. Está entendendo? Oração, palavra, oração, palavra, oração. Aí o bote vai. Mas e se tiver só oração? E se tiver só palavra? Então, tendo os dois, está entendendo? Estratégia: coloca murmuração. Os discípulos vão falar, mas vamos ter que orar menos para dar a demanda da igreja, vamos nos dedicar menos para cuidar da igreja. Não, o que eles fizeram? Vamos constituir 7 homens cheios do Espírito Santo, cheios de sabedoria, cheios de fé, para esse importante negócio. Aí escolheram 7 homens, 2 deles se destacam. Primeiro, Estevão, página 179, o primeiro mártir da igreja. Estevão, a Bíblia diz que Estevão fazia sinais e prodígios no meio do povo. Ele era diácono, hein? Tem gente que fica atrás de credencial, não consegue. Rapaz, era diácono, irmão. Você está entendendo? Fazia sinais e prodígios, irmão. Não precisa de credencial. Você está entendendo? E você tem que entender uma coisa: Estevão e Felipe, a ordenação deles era diaconal. Eles eram diáconos ordenados, mas eles tinham o dom ministerial de evangelista. O dom ministerial, que é o dom dado por Deus, é evangelista, mas a ordenação eclesiástica, diácono. Você está entendendo? No entanto, Estevão e Felipe, eles se destacaram no ministério evangelístico. Eles eram diáconos ordenados, mas o dom que prevalecia na vida deles é o dom de evangelista. Você está entendendo? Então isso aqui dá até uma lição, para a gente, que está em busca de consagração, disso, daquilo. Não, depois que eu for isso, Deus vai me usar de um pé só. Depois que eu for aquilo, Deus vai me usar. Não, meu irmão, não, Deus quer te usar hoje, agora, do jeito que você está, entendeu? Não precisa de ordenação, não. Não vai mudar nada, irmão, depois que os pastores orar ali, não vai mudar. Você acha que o pastor vai ter uma varinha lá? A partir de hoje você vai orar, o paralítico vai levantar. Receba aí, na varinha, não sei. Irmão, se você não orar, não jejuar, não pagar o preço, não vai acontecer nada não, irmão. Você está entendendo? Então, a instituição diaconal foi uma estratégia de Deus para acabar com o problema na igreja. E aqui, como nós estamos num estudo de teologia, é bom a gente frisar nisso também, irmãos, que diácono é para atender a demanda da igreja, tá? A obra diaconal não é só para pegar nome, pastor? Pegar o nome, a criança que está correndo, não. Diácono é para ajudar na Santa Ceia, visitar o enfermo, não é assim, pastor? Para atender, tem que levar uma cesta básica, tem que atender aqui, atender ali. Depois você dá uma lida aí nas ordenanças, tanto em Atos 6 e o que Paulo diz lá a Timóteo, nas pastorais, para você ver. Tem gente que acha que diácono é só para pegar o nome dos irmãos
e levar água no púlpito e tá bom. Costumo dizer que a função diaconal ela acompanha a gente até o pastorado. O pastor é diácono também, porque a gente segue os passos de Jesus, que Jesus veio para servir as pessoas. Então, quando as pessoas queimam etapa, né? Usa muito essa palavra, etapa, tem dificuldade do pastoreio. Né? Porque a função do diácono vai acompanhar toda a nossa vida. Porque um dia ele vai dirigir uma igreja que não vai ter. Isso. Né? Vai ter que ir para a igreja, para o banheiro, né? Fazer várias coisas que não tem aquela. Que não tem. A pessoa deve ganhar e tal, separar as coisas. Na realidade, a palavra diácono vem de diácolos, né, no grego, né? Significa servo, ou aquele que está a serviço, né? Eu acho que eu disse para vocês aqui, né, que a gente não sobe degrau, a gente desce degrau, entendeu? A gente está com uma pequena demanda de obreiros na porta lá no Feital. Tem um irmão que é cooperador e um outro que ajuda, mas esse irmão que é cooperador, às vezes ele trabalha à noite e não está. Aí o Hermes foi lá, não foi que estava na porta lá? Né? O Messias também, né? Irmão, está a irmã dirigindo o culto, eu estou lá na porta, irmão. Não, mas pode isso? Eu falei, irmão, eu fui tirar a oferta no culto das irmãs, porque não tinha diácono lá. Aí o irmão veio correndo para pegar a salva. Não, eu vou tirar. Eu falei, que é, varão? Sou crente, rapaz. Não, eu vou tirar. Eu falei, não, pastor, não, eu tiro. Eu falei, não, senta lá. Você está entendendo? Irmão, você está entendendo, irmão? Agora só porque eu estou dirigindo a igreja, sou pastor da igreja, não posso tirar oferta, irmão? Que é isso? Pelo contrário, eu até ouvi lá, né, uma situação lá, falei, irmão, vem aqui, ensinar você a tirar oferta. Né, porque às vezes, né, aí é servo, entendeu? A gente é servo para servir, independente se a sua credencial é de presbítero, evangelista, pastor, apóstolo, querubim, serafim, quarta pessoa da Trindade, entendeu? Como esse vídeo vai para a rede mundial de computadores, né? Então, né, para servir. Ah, tá, tem 4 obreiros no púlpito e ninguém na porta. Legal, hein? 4 em cima do púlpito e ninguém na porta. Ah, irmão, vamos descer todo mundo, vai ficar todo mundo na porta lá. Tá entendendo? Mas eu não fiz isso, né? Claro que eu não fiz isso. Eu fui lá e dei o exemplo. Hoje não precisa nem pedir. A minha esposa está ali, sabe disso, não? Não precisa nem pedir, irmãos. Os 2 evangelistas que tem lá, ô Cid, já detectou. Entendeu? Ele já detectou. Não tem ninguém na porta, eles na hora que eu ameaço descer, eles já correm lá. Porque eles sabem que se eles não forem, eu vou. Você está entendendo? Por quê? Tem 4 camaradas aqui em cima e ninguém lá. 2 presbíteros, 2 evangelistas e eu. Em cima do púlpito e ninguém na porta? Não. Ó, dirige o culto aí que eu estou lá na frente lá. É bom que eu vou conhecendo o povo já, aperto na mão, expulsar demônio, já expulsa na porta mesmo, e já ora ali mesmo, né? E a bênção continua. Amém? Não. Antigamente, na igreja, era até bom se o pastor tivesse que. Mas, né? O Sidney está aqui também, tá, né? Antigamente, você lembra que só podia os presbíteros, né? Antigamente era, irmão. Dependendo do lugar, né? Com unção sim. Isso. Oi? Então, biblicamente falando, só presbítero, para ungir. Mas orar pela imposição de mãos, não. Jesus liberou para todo mundo. Mas tem pastor que não. Tem pastor que não. Na realidade, irmãos, tem lugar que eu vou pregar que a gente tenta identificar, né, as igrejas, né? Porque cada igreja tem um jeito, né? Então, ninguém podia pôr. Não. Jesus disse, Marcos, né? Imporão as mãos, entendeu? Sobre os enfermos.
Agora, a unção com óleo é outro assunto, entendeu? A unção com óleo, tem gente que tem um costume nessas igrejas neopentecostal, né? A pessoa está endemoniada. Ontem mesmo eu vi isso lá. Está endemoniado, vai tacar óleo na cabeça do endemoniado, irmão. Vamos ungir o diabo, irmão. Mas na minha igreja, irmão, e pegou um litrão de óleo, irmão. Falei, meu Deus do céu. E pegou aquele jarrão de óleo assim, céu correndo. Falei, meu Deus, o demônio vai sair liso dessa vez. Escorregando. Entendeu? Então, respondendo já as duas aqui, né? Imposição de mão, sim. Unção, não. Unção, biblicamente falando, presbítero. Entendeu? Haja visto, irmãos, na Assembleia de Deus se pode fazer uma doutrina com 2 ou 3 textos bíblicos, e só existe um, né? Só em Tiago que fala que para ungir chame o presbítero, entendeu? Então não é uma doutrina, você está entendendo? Não chega a ser uma doutrina, mas impor as mãos, com óleo e sem óleo, irmão, tem que sair. Entendeu? Tranquilo? Vamos aqui para a página 181, a perseguição e o crescimento. Perseguição e crescimento, sim. Eu não falei aqui, vocês nem falaram, hein? Do primeiro mártir, vou falar aqui. Desses 7 diáconos, 2 se destacou. Eu vou falar de 2, eu poderia falar de 3, mas esse terceiro é suspeito, que é o Nicolau. Há quem diga que a doutrina dos nicolaítas, que Jesus reprova lá nas igrejas, há quem diga que é esse Nicolau aqui, ó, que se rebelou e alugou um salão na esquina. Estou brincando, tá, irmãos? Estou brincando, né? Não problema nenhum abrir um salão na esquina. Então, há quem diga que esse Nicolau, que é um dos 7 diáconos, há quem diga que foi ele que se rebelou. Então, na realidade, ele era a favor do homossexualismo, da fornicação, do adultério, entendeu? Dessas práticas pervertidas. Então, ele se rebelou no concílio em Atos 15, e ele saiu do ministério apostólico, e ele seguiu o seu próprio caminho, e a doutrina dele estava infiltrando na igreja. Está entendendo? Então, na realidade, a gente ganha pouco, mas se diverte, né? Irmãos, então Estevão, que é o primeiro mártir da igreja, Estevão, entendeu? Ele se destacou, o primeiro diácono a se destacar. Ele trouxe uma mensagem que impactou o Sinédrio. Vocês se lembram que é Sinédrio? Os 71 homens que estavam ali para fazer o julgamento. Isso aí, varão, dá lugar. Obrigado, Deus abençoe. Aí, ele trouxe, se você pegar ali Atos capítulo 7, você vai ver que Estevão, ele traz uma mensagem de um apanhado todo do Antigo Testamento. Ele faz um resumo, ele traz um panorama rápido do Antigo Testamento, e ele aponta Cristo, cumprimento de tudo que está no Antigo. Aí a Bíblia diz que o Sinédrio e os religiosos ficaram o quê? Ficaram bravos com ele, por quê? Ele estava apontando Cristo. E o que eles acabaram de fazer com Cristo? O crucificaram. A Bíblia diz que eles rangiam os dentes.
Mas quando eles olhavam para Estevão, o que eles viam? Um rosto de anjo. A Bíblia diz que eles tampavam os ouvidos, não é assim? Para não ouvir o que Estevão dizia. Irmão, pregador de uma só mensagem. Aí a Bíblia diz que eles se levantaram unânimes contra Estevão e o apedrejaram. Existem duas etapas na igreja, não está no livro, mas eu vou falar para vocês aqui, se vocês quiserem anotar, rapaz, dá para pregar muito sobre isso, vocês que pregam aí, ó. Existem duas etapas na igreja. A primeira etapa, antes do martírio de Estevão. A segunda etapa, depois do martírio de Estevão. Antes do martírio de Estevão, a igreja estava paralisada em Jerusalém. A igreja não saiu de Jerusalém. Se lembra da ordenança de Jesus? Atos 1:8? Ser-me-eis testemunha em Jerusalém, Judeia, Samaria, confins da terra, certo? O Espírito Santo desceu aonde? Jerusalém. Eles ficaram cheios do Espírito Santo na onde? Jerusalém. As almas estavam vindo aonde? Jerusalém. Eles saíram. Por que eles não saíram? Primeiro, você lembra que eu falei de samaritanos aqui na outra matéria? Eles detestavam os. Nós vamos a Samaria? Vamos ficar aqui. Irmão, quem que não gosta de ficar numa igreja cheia de poder, cheia da unção, cheia da graça, as coisas acontecendo, a bênção fluindo? Aí Deus diz assim, ó, sai. Eu não vou sair não, rapaz, estou escutando voz aqui, ó, vou sair nada. Já pensou, irmão? Mas, né, Messias? Uma igreja viva, atuante. Aí Deus diz assim, ó, sai daqui, vai lá. Isola, irmão. Mas a Bíblia diz que a igreja não saiu. Mas a Bíblia diz que depois da morte de Estevão, aí nós entramos no capítulo 8 de Atos dos Apóstolos, o enterro de Estevão e a igreja por onde eles iam. Vamos ler? Atos 8? Isso. Prosélito. Aí eu fui buscar aqui na Bíblia, eles também feito uma religião padrão da judaísmo, estranho e forasteiro, que é a do Nicolau. Isso. Esse encaixe que o senhor estava dizendo aí, não pode afirmar que é um Cristo, porque Nicolau realmente suspeito. Então aquilo que eu disse, irmãos, na teologia você lê, você analisa, você pesquisa, e naquilo que você vê que tem mais fundamento, você, entendeu? Não tem muito fundamento, você coloca como ponto de vista, né? Há quem diga, talvez, né? Então, Atos 8 diz assim, ó, e também Saulo consentia na morte dele quem? Estevão, né? E fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava na onde? Jerusalém. E todos foram dispersos pelas terras entendeu? Sabe o que Deus estava querendo dizer? Você não vai por bem? Eu tenho costume de falar do plano A de Deus e do plano B de Deus. O plano A de Deus é Deus diz assim para você, ó, Jonas, vai até Nínive e prega. Plano A, você vai na bênção. Plano A, Deus está mandando. Plano A, você está na direção, mas você não quer o plano A. No plano A, você vai cuspido pela baleia, mas você vai. No plano B, alguém morre, alguém fica aleijado. No plano B, alguma coisa se perde, entendeu? Mas que tem que ir, tem. Você está entendendo? Ou seja,
precisou de um homem morrer para haver uma grande perseguição, e por causa dessa grande perseguição eles saíram dispersos, e por onde eles iam anunciando a palavra, entendeu? Aí o que acontece? Quem aparece no cenário? O segundo diácono, Filipe. A Bíblia diz que Filipe chega em Samaria, começa a orar pelos paralíticos, paralítico levantando, endemoniado sendo expulso, aquela multidão se convertendo, aquele avivamento poderoso em Samaria. De repente tinha ali um macumbeiro ali que fazia uns bozó ali. Seu nome era Elimas, o mágico. E ele olhou, irmãos, e ele viu que todo mundo dava atenção para Filipe, e ele, que era a atenção de Samaria, perdeu. Então ele ouviu, e a Bíblia diz que o próprio Filipe o batizou. Mas a Bíblia diz que de repente vem dois homens de Jerusalém, Pedro e João, e a Bíblia diz que quando eles chegam em Samaria, ele impõe as mãos e as pessoas recebem o batismo do Espírito Santo. Aí ele, como ele fazia os bozó dele lá atrás, ele olhou assim e disse: rapaz, esse negócio aí é bom. Quanto que eu pago para ter isso aí? Sabe como que chama isso, irmão? Simonia. Vocês já ouviram falar sobre isso? Simonia. Simonia são cargos e funções compradas. Oi? Não tem. Tem a simonia e tem aquele outro, como que chama? Que é de pai para filho, que até nas prefeituras está proibido, diz, né? Nepotismo. Tem o nepotismo e simonia. Nepotismo é quando dá do poder e autoridade sobre quem é da família. Isso é o nepotismo. A simonia é quando cargos e funções são compradas. Simão, o mágico, ele queria comprar, porque ele viu Pedro e João, aonde ele colocava a mão, a pessoa recebia o Espírito Santo e falava em línguas. Ele olhou aquilo e disse: rapaz, esse negócio aí é melhor do que das macumbas que eu fazia antes. Opa, eu vou lucrar, né? Aí o que Pedro falou para ele? O seu dinheiro seja para a sua condenação. Aí ele se espantou, né? Já batizado, pertencendo à igreja, cantando o corinho, tudo, para você ver. Você está entendendo, irmãos? Isso daí, sabe o que é bom isso aí? Para a gente ver que não é porque a pessoa está na igreja, foi batizado, toma ceia, não pode se enveredar. Entrará no reino. O Pedrão não estava com Jesus ali? E o Satanás não foi lá em Pedro? Aí o que Jesus disse? Pedro, eu orei ao Pai, rapaz, que o diabo queria cirandar com você. E Pedro andava com quem? Com Jesus. Mas só que Judas deu brecha, né? Aí nós falamos sobre isso aqui, né, na última ceia, né? O próprio Cristo disse: ao diabo há de entrar um de vós. Aí entrou em quem? Em Judas. Você está entendendo? Irmãos, o diabo, ele é terrível. Ele não está preocupado. Deu brecha, irmão, com óleo ou sem óleo, ele entra. Então Pedro teve que orar para ele, para que o pecado dele fosse perdoado e ele tivesse se arrependido. Aí na página 183 e 184 acontece de novo. O que de novo? Filipe está num grande avivamento em Samaria, certo? Multidões se convertendo, aquele culto abençoado. Aí Deus diz assim para ele: ó, todo obreiro que ouvir isso aqui, irmão, vai para o deserto. Não, Deus, a igreja está crescendo aqui, ó, o negócio está forte aqui, ó, está forte, entendeu? Vou ficar aqui. Deus disse: não, vai para o deserto. Aí está lá no deserto, quem passa? Aquele homem, né, que esqueci o nome dele, um eunuco, né? Aí o eunuco
tesoureiro de Candace, rainha dos etíopes. Aí aquele homem estava lendo, o Felipe chega perto e entende isso que lê. Vai, como que eu vou entender? Não tem quem me explique. Eu não entendo se fala dele mesmo, se fala de alguém. Felipe explicou para ele e disse: rapaz, é isso mesmo, é isso mesmo. Quer ser batizado? O que te impede de ser batizado? Tem uma valeta cheia de água aí. Tem um pouquinho de água ali. Vamos lá então. Batizou o homem. E a Bíblia diz que ele foi arrebatado. E essa palavra aqui, irmãos, que Felipe foi arrebatado, é coisa sobrenatural mesmo. Diz que ele sumiu dali e foi aparecer no outro. Isso é coisa, não tem explicação assim dentro do pensamento humano natural, porque o Espírito Santo, o cara apareceu em outro lugar já. E não é filme de Hollywood, não é ninja. Isso. Isso. Para ganhar uma alma. Uma alma. Ó, rapaz, eu vejo, virgem mexe, eu vejo aqui. Você está entendendo? Como que pode, irmão? Você está no meio de uma multidão, paralíticos, coxos sendo curados, milhares de pessoas se convertendo, você sai da multidão para pregar para um. Você já pregou para um, irmão? Para um não digo, irmão, mas para dois eu já. E quem escutava de longe falava: rapaz, é ginásio? Pelo berro que esse cabra está dando aí, deve ter muita gente aí. Tinha dois lá me aturando. Mas amém. Aí capítulo 9, conversão de Saulo. Quem não conhece a conversão de Saulo? O perseguidor que passa a ser perseguido. Tinham cartas das autoridades, foi ir até Damasco, mas no meio do caminho, o que aconteceu com ele? Um clarão. Há quem diga que ele caiu do cavalo, né? Eu não sei se é cavalo, se é camelo, né? Ele caiu por terra. Pode ser cavalo, pode ser camelo, não sei. A viagem era longa, não sei se cavalo aguenta as viagens longas assim. Camelos eu sei que sim, né? Mas o interessante é que ele caiu. O clarão, ele caiu. E a pergunta dele, ele escuta a voz, né? Saulo, Saulo, por quê? Pelo nome. Mas sabe qual é a resposta dele? Quem és, Senhor? Ele reconheceu que quem estava chamando ele era o próprio Deus. Ficou cego, 3 dias de jejum e oração. Aí o Senhor falou numa visão a Ananias: vai até casa tal, rua tal, lugar tal, procura por um homem assim, 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 ele está orando, vai lá, ora por ele. Ananias faz isso? Ou questiona antes? Senhor, acho que o senhor está errado, hein? O senhor está enganado. Esse camarada aí, rapaz, ele mata o seu povo. Esse camarada aí é perseguidor. Não, tem alguma coisa errada aí. Não, vai, porque ele para mim é um vaso escolhido. E o verso 15 diz mais. É bom nós ler, sabe por quê? Nós vamos falar já já o cumprimento dessa profecia aqui. Disse o Senhor: vai, porque este para mim é um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios, dos reis e dos filhos de Israel,
e eu lhe mostrarei o quanto deve padecer pelo meu nome. Entendeu? Aí Ananias foi lá, orou por ele, a sua vista foi restaurada. Aí ele começa, ele foi até onde os judeus estavam ali ele falou um pouquinho da sua conversão, e a Bíblia diz que naquele mesmo lugar tentaram matar ele. Aí para onde vai Saulo? Agora Saulo, página 187, Saulo volta para Jerusalém. Por que ele volta para Jerusalém? Porque a base da igreja judaica estava na onde? Jerusalém. Vou voltar para lá. Agora ele vai lá. Os discípulos acreditam nele? Não, me converti. Não, agora eu sou um de vocês. Não, eu tive um encontro com o Senhor. Aí a Bíblia diz que a igreja não deu muito crédito. Os apóstolos não ficaram meio assim, né? Aí também vamos entrar de novo em duas interpretações. Há quem diga que a igreja não acreditou muito numa genuína conversão de Saulo, pensando que ele estava querendo uma estratégia para pegar os cabeças da igreja. Essa é uma vertente, é uma linha de interpretação. E existe uma outra linha de interpretação que acreditam que por Saulo, até então era Saulo, ele ser formado aos pés de Gamaliel, o conhecimento que ele tinha, falava em 4 idiomas, pertencia ao sinédrio, era um homem rico, era um homem com poder aquisitivo bom, tinha um conhecimento do Antigo Testamento incomum. Há quem diga que quando viram que ele se converteu e ele tinha uma facilidade de aplicar o Antigo Testamento em Cristo, ficaram com ciúme dele. Então tem essas duas, você está entendendo? Ficaram com ciúme dele, ou tinham medo de ele entregar a igreja, porque ele era perseguidor da igreja. Entendeu? Tudo bem por aqui? Vamos para o capítulo 4, a igreja primitiva e os gentios. Não. Quem mudou o nome dele, irmão, é o seguinte, eu vou falar no que eu creio, tá? Ninguém precisa crer igual eu aqui, tá bom, irmão? Só falo o que eu creio. O Saulo é um nome judaico, que vem de Saul, primeiro rei de Israel, porque Saulo, ele era da tribo de Benjamim também, semelhante a Saul. Os estudiosos dizem que os pais de Saulo colocou esse nome nele para homenagear o primeiro rei de Israel, entendeu? Então esse nome dele é judaico, mas só que ele tinha cidadania romana também, e o nome Paulo é romano, que significa pequeno. Então, como os judeus rejeitaram Saulo, o judeu, ele colocou o nome dele do nome gentílico, que é Paulo, para ele ter mais liberdade entre os gentios. É isso que eu creio. Você está entendendo? Não foi Deus que mudou o nome de Paulo. Não existe nenhum versículo na Bíblia dizendo, olha, Deus mudou, igual a Abraão para Abraão, aí foi o próprio Deus. Saraí para Sara, o próprio Deus. Jacó para Israel, o próprio Deus. Mas Saulo não. Saulo diz ali que chamava-se Saulo e mudou para Paulo. Entendeu? Eu creio que ele optou para ele ganhar os não judeus. Se lembra que ele falou assim, faço de tudo para com todos, para ver se eu consigo ganhar alguns. Então, como ele tinha dupla cidadania, ele optou por esse nome romano.
Deu para... Amém? A igreja primitiva e os gentios. Aqui nós entramos, irmãos, em Atos, capítulo 10, quando Pedro, ele tem aquela visão, quando ele está lá no telhado, apesar que tem aqui o ministério de Pedro e a ressurreição de Dorcas, né? Mas aqui primeiro ele fala da visão que ele teve, que o próprio Deus dizendo para ele não julgar impuro aquilo que Deus havia o santificado. Através de Pedro, Dorcas é ressuscitada, né? Há uma ressurreição, né, no ministério de Pedro. Depois Pedro, ele é chamado para ir até a casa de Cornélio. Cornélio era um homem gentio, mas a Bíblia diz que a sua bondade, as suas esmolas chegou diante de Deus. A Bíblia diz que ele estava no 3º dia de jejum e oração, e apresentou-se para ele o que? Um anjo. Disse: Cornélio, manda chamar Simão Pedro, ele vai te dizer o que deves fazer. Aí você dá para entender que por que é que o anjo não pregou para Cornélio, precisou chamar Pedro. Está entendendo? Ministério angelical, irmãos, eles quiseram pregar, mas Deus escolheu a igreja pregar o evangelho. Chamou Pedro. Pedro a princípio ficou meio assim, mas o próprio Espírito Santo disse para ele ir. Aí ele foi. Quando ele chegou na casa de Cornélio, ele viu o que nós vemos quando nós vamos fazer culto no lar. Chamou os vizinhos e parentes. Não é isso que acontece, irmão? Você vai fazer culto no lar para quem então? Para crente? Fazer culto no lar para crente? Culto no lar é para os vizinhos e parentes, irmãos, para convidar o pecador, convidar, você está entendendo? Mas não, você vai no culto no lar, só dá os irmãos da igreja mesmo, que às vezes nem foi no culto anterior, e nem vai no domingo. Não vai na igreja porque quer culto em casa, Jesus em casa. Você está entendendo? Cornélio não, Cornélio convidou todo mundo. Aí a Bíblia diz que na hora que Pedro chegou lá, ele se prostrou diante de Pedro, hein? Aí Pedro disse: não faças tal, sou homem como tu. E a Bíblia diz que Pedro começou a pregar, e a Bíblia diz que Pedro jogou óleo em todo mundo. Foi assim? Rosa de Saron, Rua do Sal, 7 mergulhos na piscina. Não? O que ele fazia? Pregava a palavra. Ele chegou para Cornélio e aquela multidão esperando. Quando Paulo chegou lá em Atos 16, ninguém. Mas ele percebeu. Isso. A estratégia que Deus deu para ele já levou a pessoa dele. Aí ele pregou a palavra. A Bíblia diz que o Espírito Santo veio sobre eles, e eles ficaram espantados. Por que eles ficaram espantados? Porque eles eram judeus, e na cultura judaica o Espírito Santo só tinha vindo para quem? Para os judeus. Eles não acreditavam que os gentios poderiam receber o Espírito Santo. Agora o próprio Pedro, que era o mais cascudo do povo, dos que estavam lá, dos apóstolos, viu o Espírito Santo descendo sobre os gentios, e eles falavam em línguas estranhas e profetizavam. Tinha 2 com ele. Isso. No entanto, foi o testemunho deles em Atos 15. Diz: eles estavam comigo, eles viram o que aconteceu lá. Você está entendendo? Então eles ficaram espantados, né? Porque o judeu, irmão, o judeu não entrava na casa de gentio, nem para entrar eles entravam. Se assentar junto, nunca. Agora, entrar na casa de um gentio, o gentio recebeu o Espírito Santo. Isso revolucionou.
No entanto, Atos 10 foi o primeiro Pentecostes no meio dos gentios, porque eles ficaram espantados que aquilo que aconteceu no cenáculo aconteceu lá, mas só que ali não tinha judeu, ali tinha gentio. Sabe o que é, irmãos? Deus, ele quebra os paradigmas da religião. O Pedrão, ele era muito religioso, irmão. Ele era muito judeu, sabe? Ele acreditava muito no judaísmo. Então Deus só foi quebrando todo aquele paradigma religioso dele, porque Deus, irmãos, Deus opera do jeito que Ele quer. Quando Ele quer, até jumento fala, irmão. Assim, quando Ele quer, vento traz carne fresca, entendeu? Quando Ele quer, as coisas acontecem, irmão. Você está entendendo? Aí eles ficaram espantados, né? Ficaram espantados. Mas só que acontece o quê? Aí logo em Atos capítulo 11, já começa o operar de Deus na vida de quem? Dos gentios. Mas aí a gente vai mandar quem para cuidar da igreja em Antioquia? Quem que vai cuidar da igreja de Antioquia? Pedro? Não, a igreja de Antioquia, rapaz, só tem gentio lá. Eu quero saber de gentio. A igreja de Antioquia só tem? Não. Ninguém queria ir para a igreja de Antioquia. Aí pegaram quem para mandar para lá? Barnabé, filho da consolação. Aí a Bíblia diz que Barnabé desceu para Antioquia, que era uma igreja gentílica. Mas a Bíblia também diz que Barnabé se lembrou de quem? Saulo. Passou lá em Tarso. O historiador diz, o nosso professor Kemuel Lima, epístolas paulinas. Nós vamos estudar sobre Kemuel Lima. Nós vamos estudar Cristologia sexta-feira que vem. No próximo livro é Kemuel Lima, epístolas paulinas. Ele diz em epístolas paulinas que Paulo ficou 14 anos em Tarso. Ele ficou 3 anos na Arábia e o restante dos anos em Tarso. Levou 14 anos para alguém se lembrar do nome dele. 14 anos, irmãos. Isso. Ele está lá em Tarso, fabricando tenda, está ali, tal. Há quem diga que assim como Deus fez com Moisés, o levou para o deserto, 40 anos, para se despojar de todo o conhecimento humano e de todas as coisas do Egito que ele sabia, Deus levou Paulo para Tarso, para ele se despojar de tudo que ele tinha do judaísmo, para fazer um varão aprovado. Aí beleza, Atos 11, o grande avivamento em Antioquia, Barnabé vai buscar Paulo. Aí nós chegamos em Atos 12. O que acontece em Atos 12? A prisão e a libertação de Pedro. A igreja crescendo. A Bíblia diz que Herodes prendeu Tiago e matou o fio da espada. Mandou prender Pedro. E isso alegrou os judeus. Opa, os judeus ficam alegres. Vamos fazer o que o povo quer. O povo quer mata todo mundo, nós mata. O Herodes, né? Porque o Herodes, irmãos, nessa época, ele era governador daquela região, daquela província. Então ele queria estar de bem com o povo. Então o que ele fez? Matou Tiago, aquilo alegrou o povo. Ele diz, então vamos matar Pedro. Mas por causa de uma festa judaica chamada Festa dos Pães Asmos e a Páscoa, eles guardaram Pedro. Mas só que eles guardaram Pedro igual em Atos capítulo 5? Não. O que eles fizeram dessa vez? 16 guardas, 4 quartenas de soldado. 4 vezes 4? 16. 16 guardas cuidando de Pedro. 3 portões os separavam da rua. Mas a Bíblia diz que a igreja fazia contínua oração. E o que Pedro fazia? Dormia. Será que estava preocupado, irmão? Hermes, você vai morrer amanhã cedo.
Você dorme? E quem falou já matou outro, hein? Entendeu? O rei disse, mas o rei dos reis disse não. O que Deus fez? Um anjo, Pedrão dormindo, acorda, pega a capa, põe o sapato, segue. A Bíblia diz que as cadeias, as algemas, as portas se abriram. Quando ele saiu lá fora, o anjo sumiu. E a Bíblia diz assim, e pensando Pedro que era uma visão. Tem tradução que está assim, e pensando Pedro que era um sonho. Não era sonho e não era visão. Era Deus que enviou o seu anjo. Aí ele foi na onde os irmãos estavam se reunindo, na casa da irmã Maria, mãe de João Marcos. Vai lá, Rod, atende lá o portão que nós estamos orando aqui. A Bíblia diz que a menina chamada Rod, que era empregada, foi abrir a porta. Quando ela olhou, viu Pedro. Ela nem foi abrir, voltou, irmãs, Pedro está batendo. Não, rapaz, que Pedro está batendo? Deve ser o anjo de Pedro, não Pedro. Pedro está preso, nós estamos orando por Pedro aqui. Deus já tinha respondido a oração, eles nem identificaram ainda. A Bíblia diz que ele perseverava, né? Por si próprio. Isso, para ver, né? Tipo assim, quando está na direção, né? Quando as portas, você não precisa meter o pé na porta, dar martelada, jogar água benta, né? Ela abre por si, entendeu? Aí a igreja viu que era Pedro que ali estava. Só a nível de curiosidade, irmãos, esse texto que fala aí que era o anjo de Pedro, na angelologia judaica, a doutrina dos anjos na cultura judaica, eles acreditam que os anjos a qual são enviados para guardar aqueles a qual é enviado, se parece com a pessoa. Por isso que a mocinha diz, Pedro está batendo. O Champlin diz isso no comentário Atos, eles dizem isso. Ela disse que era Pedro, e as irmãs disseram, não, é o anjo de Pedro, porque eles acreditavam que os anjos das pessoas para a qual era enviado era semelhante à pessoa, mas na realidade era o próprio Pedro que estava ali batendo. Mas aí também fala que Deus deu libertação a Pedro por um anjo, mas o mesmo rei que mandou prender Pedro, e um anjo trouxe salvação para Pedro, esse mesmo rei não deu glória a Deus, e um anjo o matou. Ou seja, um anjo pode dar livramento, mas um anjo também pode trazer o juízo. Você está entendendo? Ou seja, Pedro não tinha um advogado para pagar para ir lá perante o rei, mas o sumo sacerdote, o nosso advogado, 1 João 2:1, nosso advogado que é fiel, ele advogou a causa de Pedro e enviou. Agora o mesmo advogado nosso, agora ele operou como juiz, ele sentenciou Herodes, e Herodes morreu, por não dar glória a Deus. Você dá glória a Deus, irmão, na igreja? Tem aquele corinho que andava antigamente, né? Que foi comida de bicho, né? Né? Tranquilo, irmãos? Atos capítulo 13, está aqui na página 194 e 195. A Bíblia diz que eles estavam ali, a igreja gentílica precisava começar a fazer as missões transculturais, orando e jejuando. Disse o Espírito Santo: apartai-me Saulo e Barnabé, ou Barnabé e Saulo?
Se lembra de uma hierarquia que Deus respeita? Que o próprio Deus tem a sua hierarquia? Quem que chamou Saulo? Quem que era o líder da igreja de Antioquia? Barnabé e Saulo. Mas depois, no mesmo capítulo, você vai ver que as coisas mudam. Até o final do versículo, você vai ver que fala Saulo e Barnabé. Por quê? Na realidade, Deus começou a usar mais Saulo do que a Barnabé. E alguns estudiosos, aqui o Hernandes Dias Lopes, nesse livro aqui, ele diz que um dos motivos que João Marcos regressou na sua viagem missionária, em Atos capítulo 13, é que a autoridade e a liderança daquela comitiva missionária já não estava mais sobre Barnabé, mas sim sobre Saulo. Ou seja, na realidade, era o próprio Deus exaltando Saulo, era o próprio Deus levantando Saulo. Eu já disse para vocês aqui, irmãos, eu acho que eu já disse, acho que foi aqui mesmo, deve ser, por aí. Eu fui pastor numa igreja e o camarada era diácono, fiquei no Ministério de Belém, né, pastoreando. Ele era diácono, depois foi apresentado ao presbitério, ele foi evangelista. Eu fui congregar na sede, depois que saí de lá, ele assumiu a igreja. Aí depois de 2 anos eu voltei a congregar lá, dentro do mesmo ministério, e aquele que era o meu diácono agora era o meu pastor. Está entendendo? Então Barnabé era pastor de Saulo, depois mudou, podemos assim dizer, né? Houve uma mudança de liderança. Essas coisas acontecem, irmão. A obra é de Deus, entendeu? E eles andavam numa dimensão do Espírito. No entanto, você vai ver que em Atos capítulo 13, o verso 4 diz assim, e estes enviados pelo Espírito Santo. O Espírito Santo os vocacionou, o Espírito Santo os guiou. Aí em Atos capítulo 13, tem um homem lá que começa a praguejar Paulo, né? Porque Paulo estava pregando uma mensagem, e aquele homem, um homem chamado Elimas, um mago e falso profeta, assessor de Sérgio Paulo, administrador da província, ele, para você ver o perigo de torcer uma mensagem que Deus está dando, hein? Esse homem, esse mago, ele estava deturpando o que Paulo estava pregando, ele estava torcendo a mensagem de Paulo. E olha o que Paulo fala para ele: fique cego, filho do diabo. No mesmo instante, o homem ficou cego. Você está entendendo como é coisa séria você colocar a mão onde Deus está operando? Ele ficou cego por um período, não ficou cego o resto da sua vida, né? Por um período. Você está entendendo? Por quê? Paulo, irmãos, ele estava debaixo de uma direção de Deus, de uma visão, de um querer de Deus, dentro de uma palavra de Deus, e o homem veio querendo, está entendendo? Interromper. Isso aqui é preocupante, irmãos, porque quando o oleiro está fazendo a obra e você vai pôr o dedo no vaso, é complicado, hein? Complicado. Deus está trabalhando na pessoa, no vaso, você vai e põe a mão. Deus está agindo, Deus está operando, Deus está realizando o efetuar dele, e você vai e mexe naquilo que Deus está fazendo. Por que você acha que tem muita gente que passa prova, situações adversas na sua família, no seu matrimônio, até no ministério? Porque às vezes põe a mão aonde não é para pôr. Deus está trabalhando, Deus está agindo como oleiro, Deus está efetuando. A pessoa vai sem direção e daqui a pouco é um filho que morre, um câncer que aparece, uma perca do nada. Por que está acontecendo isso? Põe a mão na obra de Deus. Está entendendo? A Bíblia diz que todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Então, quando a gente anda
na dimensão do Espírito, você tem um discernimento de ouro. Por que existe certas pessoas que o próprio Deus disse que não é para orar? Para esses eu digo, não ore. Aí você vai, o Espírito Santo testifica com você, não ora. Aí você vai e ora. Aí começa o vento lá na sua casa. Deus falou para você não fazer. Você está entendendo? Então esse camarada aqui, ele pagou um preço terrível. Aí em Atos capítulo 14, nós vemos, enquanto Paulo pregava em Listra, um homem foi curado da sua paralisia. Paulo pregando, e a Bíblia diz que esse homem ficou observando Paulo pregando, e a Bíblia diz que Paulo, vendo fé nele para ser curado. Deu para entender? Vendo fé nele. A fé estava em Paulo ou estava nele? A fé estava nele, irmão. Paulo pregando e ele ali sentado ali, eu não sei onde ele estava sentado. Aí é paralítico, deve estar sentado em algum lugar, né? E ele sentado, Paulo pregando, e talvez ele estava assim, né? Paulo pregando e ele, né? E Paulo pregando e ele. Aí Paulo viu, falou: rapaz, esse camarada aí, eu acho que. Aí Paulo não teve nem muito esforço, irmão. Em nome de Jesus, levanta e anda, ele já. Né? Aí a Bíblia diz aqui que as pessoas começaram a idolatrar, né? Paulo e Barnabé, né? Chamar eles de Júpiter e Mercúrio, que é os deuses gregos, né? Os deuses desceu sobre nós, né? Porque um paralítico andou, irmãos. Olha, eles são deuses. Começaram a idolatrar Paulo, venerar Paulo e Barnabé, Saulo e Barnabé, e de repente ele diz: não, nós somos homens como vocês. Não, de jeito nenhum. Mas a Bíblia diz que esses mesmos aqui, que levantou Paulo e Barnabé lá no alto, esses mesmos aqui, pegou uma pedrona assim, ó. Esses mesmos que exaltaram Paulo e Barnabé foram os mesmos que apedrejaram eles. Agora você faz a aplicação aí, você aplica aí o texto aí, entendeu? Né? Eu tive um pastor, meu primeiro pastor, ele dizia assim, né? Às vezes, ele já perdeu muita gente boa por causa disso. Ele não gostava de elogiar pessoas. Ele achava que quando você elogia, você estraga a pessoa. Por exemplo, o irmão pregou bem, foi benção, irmão, que benção. Ele não. Deus podia te usar, que o céu descesse, ele não, sabe? Perdeu muita gente boa por causa disso. Porque na realidade, se você é uma pessoa de Deus, se eu trazer um elogio para você, você vai falar glória a Deus, né? Então esses mesmos que elogiaram Paulo foram os mesmos que tacaram pedras em Paulo. Aí tem um concílio no capítulo 15. Vocês se lembram que nós estudamos? Eu só vou dar uma pincelada aqui no concílio do capítulo 15. Foi mais Paulo. Porque Paulo aqui, ele já mudou a situação, entendeu? Paulo que orou, Paulo que tomou a frente da comitiva. Não, isso, ficou meio arrastado, né? Foi arrastado como se tivesse morto. Estava, mas a fúria foi contra Paulo. O concílio no capítulo 15, irmãos, é sobre aquilo que nós havíamos falado na outra matéria, sobre a circuncisão, sobre comer as coisas sacrificadas aos ídolos, carne sufocada. Vocês se lembram disso? Que nós falamos na matéria passada? Então esse concílio do capítulo 15 foi para resolver essa questão, circuncidar ou não, porque a igreja gentílica estava crescendo mais que a igreja judaica agora. As missões estavam ganhando o vasto campo, entendeu? E aí eles queriam circuncidar todo mundo. Diz não, aí foi a briga, porque eles circuncidavam em Jerusalém e os crentes gentios não circuncidavam.
E aí, está tudo, pertence à mesma igreja? Deixa eu dar um exemplo aqui assembleano para nós. Aqui pode usar saia, não pode usar calça, lá pode usar calça e pertence a nós mesmos, né, pastor? Mais ou menos assim, né? Pô, lá então nós quer usar calça também. Pode ter bigode, lá não pode? Que negócio é esse, né? Então, aí houve esse concílio para quebrar esse paradigma. Todo mundo usa o bigode igual o do pastor Oliveira, pronto, está liberado. Brincando, pastor. Estou brincando, tá, pastor? Tem as convenções. Isso. Um pastor antigo me disse uma certa feita, na convenção de 1977, foi um debate sobre a televisão. Tem a televisão, não tem televisão, tem televisão, não tem televisão. Aí esse pastor, que já tem quase 90 anos, ele me falou, fui pregar na igreja dele, eu me hospedei na casa dele, ele disse assim, sobre televisão, falou assim: irmão, na convenção de 1977, estava uma briga na convenção, por causa de televisão. Pastor Paulo Leivas Macalão se levantou na convenção e disse assim: ó, se pode ter ou não pode ter, eu não sei, mas se a convenção liberar a televisão, eu sou o primeiro a comprar uma grande colorida. Você está entendendo? Tipo, pode, não pode, pode, não pode. Muita gente foi excluída por causa disso, né? Muita gente excluída. Depois a convenção deixou cada presidente, né? Colocou a responsabilidade para cada ministério, então, tomar. Eu me lembro que eu peguei o finzinho assim, em 98, quando eu me converti, foi no Ministério Madureira. Na época, de diácono para cima não podia ter televisão. Se quisesse ser consagrado diácono, não podia. De diácono para cima, o membro não tinha problema, mas o diácono não tem problema, né? Então era assim, me lembro que era assim, né? Mas depois o pastor colocava um olheiro. Isso. Ele carrega a mudança, ele aparece. Ele botava uma pessoa para comprar a mudança para ficar de olho. Se descobrisse a televisão, aí avisava o pastor presidente, ele não ia mais para a cidade. não ia. Mole, irmão. O pastor fala muito na segunda-feira desse evangelho, é o devido de mudança. É o controle. Mal está na televisão. Ela não liga sozinha, não liga o canal sozinho. Então é a mão, o dedo de alguém que tem que ser. Igual no celular também, na internet. É pior, né? Não liga sozinho, não muda. É pior até. Ele tem que ser consagrado. Isso. Então, irmãos, para sintetizar bem aqui, 15 de Atos foi para decidir essas coisas, entendeu? Era para circuncidar, não era, né? Aí resolveu ali. Mas a Bíblia diz que o Espírito Santo disse. Você está entendendo? Ou seja, o Espírito Santo estava ali, atuante na igreja. Atos 15. Atos 16, nós vemos que é bem verdade que no finzinho de Atos 15 tem aquela pequena diferença de Barnabé com Paulo, por causa de João Marcos. Eles iam seguir mais uma frente missionária e Barnabé queria levar João Marcos, Paulo não queria. O historiador diz que Paulo era um cara enérgico, ele era bravo, ele era um cara sistemático mesmo, e ele não queria de maneira nenhuma levar João Marcos consigo. Aí houve uma grande diferença entre eles, que João Marcos e Barnabé foi para um lado, e Paulo pegou Silas e seguiu para outro lado. E aí dá início a Atos capítulo 16. Paulo e Silas em seguida foram para Derbe e depois Listra, aonde encontraram Timóteo. Timóteo, a mãe era crente judia, mas o pai não era. Por causa dos judeus, ó, para você ver, irmãos, isso que eu falo, a gente vai estudando, os horizontes se abrem. Paulo circuncidou Timóteo, mas Paulo não era contra a circuncisão, mas Paulo circuncidou Timóteo por causa dos outros. Você está entendendo?
Ou seja, ele sabe que a circuncisão não tem questão de salvação, porque nós estamos na nova aliança, mas por causa dos outros. Você está entendendo? Então, irmãos, vou fazer uma aplicação a esse texto aqui, ó. Às vezes, por causa dos outros, você tem que deixar de fazer certas coisas, não que seja pecado ou deixa de ser, não é por você, é pelos outros, entendeu? É pelos outros. Por quê? Às vezes, na onde você vai pastorear, na onde você for, na onde você vai, na onde você mora, aquilo que não é pecado, naquele lugar ali, tem um monte de gente que se escandaliza com aquilo. Então, por causa dos outros, você não faz. Isso. Que nem bater palma, por exemplo. Bater palma, irmãos, a Bíblia diz: louvais ao Senhor com palmas. Mas tem igreja que eu vou ir para o sul de Minas aí, se você bater palma lá, você desvia meio mundo, irmão. Não, complicado. Aí você fala: as palmas louvam ao Senhor, pronto, desviou todo mundo, irmão. Você está entendendo? Então, você tem que, né? Um exemplo, eu tinha mania de brincar, né? Hoje eu não brinco mais assim, porque já, né? Antigamente o pregador não podia tirar o paletó, mas nem com uma oferta grossa, né? Não podia tirar o paletó, irmão, de jeito nenhum. Daí eu tinha o costume de falar, né? Irmão, se eu tirar o paletó, vocês não vão desviar não, né? Né? Porque tinha gente que, não, olha lá o obreiro sem paletó, né? Então eu tinha o costume de brincar, né? A primeira igreja que eu pastoreei, eu brincava com os irmãos: se eu tirar o terno, vocês não vão desviar não, né? Não, pode tirar. Então tá bom. Então, essa foi a questão de Paulo e Barnabé. Dentro desse próprio capítulo 16, Paulo ele quer descer para a Ásia, mas diz que o Espírito Santo disse para ele não ir. Então ele vai para a Frígia. O Espírito de Jesus disse não. Acho que eu já dei uma pinceladinha para vocês sobre isso, né? Mas aí ele não foi nem para A e nem para B, ele ficou na dispensação do Espírito. E a Bíblia diz que durante a noite apareceu um homem macedônio numa visão que dizia: Paulo, atravessa a Macedônia e venha nos ajudar. Se você pegar o mapa geográfico dessa viagem de Paulo, você vai ver que a maioria das cartas que Paulo escreveu foi tudo para esses lugares que Paulo passou depois desse chamamento desse homem da visão. Ou seja, era o próprio Deus falando para Paulo: eu não quero que você vá para A e nem para B, eu quero você aqui, ó. E Paulo seguiu aquela direção. Aí a Bíblia diz que Paulo desceu para Bereia, Tessalônica, Bereia e Atenas. Tessalônica nós conhecemos, ele ficou apenas 3 semanas. Bereia, o que te lembra dos Bereias, dos bereanos? Paulo, espera aí, o que você falou mesmo aí? O que você falou aí? Você está entendendo? Os bereanos, eles examinavam escritura com escritura, entendeu? Eles analisavam a pregação. Tem um anjo aí, irmão. Aí tem mesmo, né? Você está entendendo? Eles analisavam, né? Aí Paulo ele desce agora para Atenas. Se lembra de Atenas? O centro cultural da Grécia, o centro da sabedoria do mundo da época. No entanto, há uma frase de Tertuliano, vocês vão ouvir muito falar sobre isso quando vocês fizerem o avançado, Introdução à Filosofia. Tertuliano, ele dizia assim, ó: o que tem a ver Jerusalém com Atenas? Porque Jerusalém é o centro espiritual do mundo, Atenas, o centro cultural da sabedoria. E Paulo vai na onde? No centro da cultura da sabedoria do homem, lá em Atenas. Aí eu pergunto para você, será que vale a pena estudar? E se Paulo fosse um camarada com conhecimento mediano, será que Deus levava Paulo lá?
passar vergonha. Aí Paulo, naquele areópago, né? Aquele areópago onde os filósofos todos ali estão, Paulo dá uma olhada aos deuses gregos, porque Paulo estudava a filosofia grega. Paulo olha os deuses, os altares dos deuses. Aí Paulo olha um altar ao Deus desconhecido. Aí Paulo começou: eu prego esse Deus aqui, ó. Mas ele não tem imagem, né? Não, aqui, ó, esse Deus. E Paulo começa a falar da ressurreição, da morte. A morte e ressurreição de Cristo para os gregos é loucura, irmãos, porque os gregos, para eles o espírito é bom, a carne é uma prisão para o espírito. Agora, falar de ressurreição é dizer que o espírito saiu da prisão e voltou para a prisão. Então, quando Paulo começa a falar da ressurreição, aqueles homens dizem: esse cara está trazendo essas doutrinas estranhas aí para nós, rapaz. E a Bíblia diz que houve um grande alvoroço naquele lugar. E para vocês que pregam aí, ó, esse texto aqui é tremendo, hein? Diz assim, ó: e eles não se ocupavam em outra coisa, a não ser a dizer das últimas notícias. Está aqui, ó, 17 e 21. 17 e 21 diz assim, ó: pois todos os atenienses e estrangeiros residentes de nenhuma outra coisa se ocupavam, a não ser de dizer e ouvir a última novidade. Ou seja, sintonizou o rádio aí. O que está rolando aí, irmão? Qual que é a última das paradas aí? Um camarada aí que está pregando aí, que nem não sei o que aí. Qual que é a novidade aí no Facebook aí, irmão? É um tal de Paulo aí, você está entendendo? Ele está pregando uns negócios aí, rapaz, um tal de Deus desconhecido aí, né? E houve um grande reboliço. Mas só que pelo conhecimento de Paulo, falava 4 idiomas, você está entendendo? Os homens se admiravam. Opa, não é qualquer um que está falando, é um cara com base, é um cara que sabe que está falando, é um cara que conhece. Você está entendendo? Por isso que é bom, irmãos, não digo o que você puder ler e conhecer, conheça. Sabe por quê? Às vezes você está no médico, você está em algum lugar aí, alguém senta perto do seu e puxa um assunto com você. Aí se você não conhece nada daquilo, você vai ficar, né? Aí você já mete o pau no governo. O governo está feio, a rua cheia de buraco. Mas não, de repente a pessoa está falando uma coisa dentro daquilo que ela está falando. Se você tem o conhecimento daquilo, você pode entrar na conversa com ela, e dentro da conversa dela se arrasta para Cristo. Aí a pessoa vai ver que você não é uma pessoa que você está entendendo? Você tem um horizonte. Porque o problema, irmãos, o problema do povo que não conhece Jesus e a palavra, para ele os crentes é tudo assim, ó. Você está entendendo? Para ele os crentes é tudo analfabeto, tudo chuco, cabeçudo, entendeu? Então você chega trazendo algo de conhecimento, está entendendo? Eles, opa, camarada aí é diferente, né? Capítulo 18, Paulo chega em Corinto, a cidade de Corinto, e em Corinto Paulo estabelece a igreja em Corinto. Se lembra? Paulo, ao deixar Corinto, viajou para a Síria junto com Priscila e Áquila. Então em Corinto, nessa viagem missionária, Paulo vai a Corinto. Capítulo 19, eu estou dando uma corridinha aqui, irmão, falta 5 minutos, tá bom? Capítulo 19, Paulo vai a Éfeso. Éfeso, que é o templo da pseudo-deusa Diana, uma das 7 maravilhas do mundo antigo. E ele começa a pregar ali. E o que acontece? Houve um grande alvoroço ali. Mas antes de Paulo começar a pregar ali, a Bíblia diz que Paulo conhece 12 crentes. Vocês são, a gente é crente. Receberam o Espírito Santo quando crestes? O que é isso? Espírito Santo?
Vocês foram batizados em que batismo? No batismo de João. Ah, está explicado. Aí a Bíblia diz que Paulo orou por eles, e os 12 foram batizados com o Espírito Santo. Paulo e 13 entrou em Éfeso. 13 homens cheios do Espírito Santo revolucionou a cidade de Éfeso. Éfeso, irmãos, no entanto, a primeira carta lá no capítulo 2 de Apocalipse, o próprio Cristo manda uma carta a Éfeso. Paulo direciona uma carta aos Efésios, porque segundo o historiador, era a maior igreja do primeiro século, era a igreja de Éfeso. Timóteo foi bispo em Éfeso, João foi bispo em Éfeso, Onésimo foi bispo em Éfeso. A maior igreja naquela época era a igreja de Éfeso, aonde tinha um templo, o grande templo da pseudo-deusa chamada Diana. Ali Paulo enfrentou grandes dificuldades devido a essa pseudo-deusa, né? Porque ela, irmãos, a gente mora perto de Aparecida, a gente acha que Aparecida é grande coisa, né? Aparecida perto de Diana, irmãos, é café pequeno, entendeu? Aparecida perto do templo de Diana, da idolatria de Diana, café pequeno. Você está entendendo? Agora a gente aqui se preocupa com Aparecida, imagine Paulo lá em Éfeso. Mas só que eles estavam cheios do quê? Faz a diferença ou não? Irmãos, 9h30 em ponto. Amém? Bala na agulha tem, irmãos, só não tem hora, né? Nós vamos ter 5 aulas de Cristologia. 5 aulas de Cristologia. Estava até falando com alguns irmãos, por causa do calendário, vai ter 5 segunda-feiras para nós. Vocês querem que eu termine segunda-feira, sexta-feira, irmão? Segunda-feira é o outro grupo, é segunda. Eu estou com segunda na cabeça. Tem 5 sextas-feiras. Vocês querem que eu termine sexta que vem isso aqui, ou vocês querem que eu mande um vídeo para vocês? Nós vamos ter 5 sexta-feira. Terminar? Vocês querem que eu termine? Aqui eu acho que em 1 hora eu termino. Isso aqui, e a gente, pode ser? Vocês querem? Amém. Beleza, nós parou aqui no capítulo 20, falta 8 capítulos só. Então vamos fazer assim então, sexta-feira que vem, vocês fazem a prova, trazem para mim sexta-feira que vem, aí a gente tira 1 hora para terminar esse livro, e 1 hora a gente começa o outro, porque nós vamos ter 5 sexta-feira, vai dar para a gente, né, destrinchar bem. Amém? Alguma pergunta? Alguma dúvida?